Salve, salve, meus amores! Alan Rodrigues na área e cá estamos nós para mais uma resolução aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a prova de Química, evidentemente, né? Eu sou professor de Química, do primeiro exame de qualificação da UERJ 2024. Lembro vocês que esse vestibular ele aconteceu em 2023 e ele é para ingresso em 2024, é assim que a UERJ, né, trata, né, dos nomes que ele utiliza. E já queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se vocês se inscreverem no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu lanço aqui, e dizer que, pô, se vocês puderem aqui deixar nos comentários se vocês fizeram essa prova, o que vocês acharam, se vocês acharam difícil, se vocês acharam fácil, enfim, pra gente é sempre importante como criador de conteúdo saber o que vocês estão passando. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para as nossas questões. Para vocês entenderem, a gente teve uma questão no texto base, inclusive essa questão de número 8, né? Então tem um texto antes e algumas questões de diversas áreas para a gente poder resolver. Enfim, a questão de número 8. Se você entrar já na parte que não é do texto base, sim na parte de ciência e natureza, você consegue perceber que você tem 4 questões claramente de química e 2 questões que são uma biologia e química e outra física e química. Então, como são 2 questões contextualizadas, envolvem a química, eu vou resolver aqui com vocês, tudo bem? Então vamos que vamos começar para a gente pegar a primeira questão que eu achei maldosa, gente. Essa questão aqui foi uma questão do texto base, não precisava do texto base para fazer, mas eu achei, cara, de uma maldade que a UERJ... A gente sabe que a UERJ é uma mãezona, só que às vezes ela dá uma maltratada no ser humaninho, às vezes dá. Vambora, vamos ler o texto e eu vou contar para vocês qual é a maldade. Bom, primeiro o tema dessa questão, funções inorgânicas, especificamente uma questão de óxidos, e sendo mais específico ainda, uma questão que envolve superóxido. Cara, vamos lá para a gente poder entender um pouco mais sobre ela. Olha só o que ele colocou para gente. O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui 2 átomos de oxigênio e uma carga -1. Já tá dada a maldade e vou explicar para vocês por que a maldade foi colocada no coração de quem fez essa questão. Sendo capaz de formar compostos binários, ou seja, 2 elementos químicos, com metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, tá? Elemento do grupo 1 e do grupo 2, antiga família 1A, família 2A. Sabendo que o cálcio ele é um metal alcalino terroso, a fórmula química do superóxido de cálcio corresponde aqui. Vamos com calma aqui, que eu vou contar para vocês primeiro o que é um superóxido. Ah, mas Alan, tá contado no texto. Tá contado no texto, mas tá contado de um jeito que... um jeito que é pra te fazer errar, cara. Se você errou, me conta nos comentários, porque é muita maldade no coração de quem fez essa questão. Esquece o texto e deixa eu te contar o que é um superóxido. Vem comigo. Olha só, a gente define um superóxido da seguinte forma. Primeiro, superóxido é um óxido. Superóxido. O superóxido, meu povo, ele é um óxido, ou seja, é uma substância binária, tem 2 elementos químicos, um deles é o oxigênio, e você vai ter um outro átomo, né, um outro elemento químico associado ao oxigênio. O oxigênio, em óxidos tradicionais, tem carga -2. Se ele fosse um peróxido, ele teria carga -1, e se ele é um superóxido, que é o caso da questão, a carga de cada átomo de oxigênio que ali dentro estará vai ser uma carga de -0,5. Calma que vocês já estão vendo o cenário sendo construído e o texto cheio de maldade no coração. Então, para que a gente tenha um superóxido, eu vou precisar aqui de um elemento, eu vou precisar aqui do oxigênio. O oxigênio, ele vai ter carga -0,5. E a gente precisa, para que seja um superóxido, a gente vai precisar de um total de necessariamente 4 oxigênios. Aí tu já começa a olhar para o texto e achar o texto meio esquisito. Porque ele falou 2 oxigênios, carga -1. Calma, depois eu falo com vocês sobre o texto. Então o superóxido, ele tem esse cenário, tá? É um elemento químico, vai ter a sua carga, maravilha. Ele vai ter o oxigênio com carga -0,5 e são 4 oxigênios necessariamente. Necessariamente. Vocês vão entender isso bem daqui a pouquinho. Vamos lá. E aí, se a gente vai construir o superóxido de cálcio, o que a gente pode pensar? Bom, se ele quer construir o superóxido de cálcio, ele vai precisar aqui, então, do cálcio. Isso acho que todo mundo sabe. Ele vai precisar do cálcio. Isso é meio óbvio. Ele contou pra gente no texto que o cálcio ele é um metal alcalino terroso, ou seja, ele é do grupo 2, antiga família 2A.
Isso indica pra gente que o seu NOx, a sua carga é fixa quando ele está ligado a alguém. Se ele tem 2 elétrons na última camada, ele tende a perder esses 2 elétrons e assumir a carga mais 2. Então, a gente pode dizer aqui que o cálcio tem carga mais 2. Maravilha. E o oxigênio? Bom, o oxigênio ele tem carga menos meio. Isso aqui para ser um superóxido. Se fosse um peróxido, ele apresentaria carga menos 1, cada átomo de oxigênio ali presente. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou cruzar as cargas. E quando a gente cruza as cargas, a gente encontra um leve problema. Por que a gente encontra um leve problema? A gente vai jogar o meio para cá e vai jogar o 2 para cá, não é isso? Nesse momento, a gente encontra o problema porque aparece meio cálcio. E isso não vai existir. E a gente sabe que para ser um superóxido, a quantidade de átomos de oxigênio tem que ser necessariamente, gente, necessariamente 4. Então, se eu tenho 2 oxigênios aqui, como é que esses 2 oxigênios, eles se transformam em 4? Ué, basta eu pegar esse composto como um todo e multiplicá-lo por 2. Alan, posso fazer isso? Posso, eu não vou alterar a proporção. Beleza? Só que eu vou acertar esse meio e vou fazer o oxigênio ser igual a 4. Então aqui a gente vai ter, ó, meio vezes 2 vai dar 1. E aqui a gente vai ter 2 oxigênios vezes 2, deu 4. Ou seja, essa daqui é a fórmula do superóxido de cálcio. Sendo assim, a nossa resolução fez a gente chegar nesse gabarito. Então CaO4 a gente consegue encontrar aqui, ó, CaO4 na questão 8, na letra B de bola. Tá aqui bonitinho. Por que essa questão tem maldade? Porque o texto ele colocou de um jeito muito malicioso. Ele falou pra gente que, olha só, gente, olha que chato que foi a parada. Ele falou que um superóxido ele é uma espécie química oxidante, beleza, que tem 2 átomos de oxigênio com carga menos 1. Aí tu fala assim, ué, mas o oxigênio menos 1 não é um peróxido? A questão então tá errada. Não tá errada. Sabe por que não tá errada? Ele fala que 2 oxigênios têm uma carga total de menos 1. Então, o que isso significa olhando para essa informação do texto? Ele fala que a gente vai ter 2 oxigênios, e a carga total desses 2 oxigênios é menos 1. Ou seja, cada um aqui, em média, ficou com carga menos meio, que é exatamente o que a gente está utilizando. Sacou a parada? É muita maldade, mano, é muita maldade. Esses 4 átomos de oxigênio presentes nesse peróxido, a gente pode interpretá-lo como sendo algo desse jeito aqui, ó. Vê se você consegue entender a parada. Esses 4 oxigênios, eles estão desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar de branquinho para vocês. Ó, eu tenho um aqui. Aí eu tenho mais um aqui, eu tenho mais um aqui, e eu tenho mais um aqui. E se você vai analisando o NOx de cada um dos átomos, o que acontece é que o oxigênio ele é menos 1 desse lado, 0 aqui. Lembra que ligação entre átomos do mesmo elemento vai gerar carga 0. Então, o que acontece? No total, a carga que a gente tem de oxigênio é menos 2. Só que são 4 oxigênios. Então, na média, a gente vai ter menos 2 sobre 4 dá menos 1 sobre 2. Então, cada átomo, em média, vai ter meio de carga, né, negativa. Só que, assim, se eu for olhar átomo a átomo, o que acontece é que esse cara daqui é menos 1, mas esse daqui é 0. Esse daqui é 0 e esse daqui é menos 1. Então, o que acontece? A cada 2 átomos de oxigênio, a gente tem uma carga total de menos 1, que foi o que ele contou no texto. Só que eu tenho 2 blocos desse. E acabou confundindo as pessoas, onde a galera acabou marcando esse caso daqui, porque viu o número 2, viu que tinha 2 oxigênios e achou que essa era a resposta. Mas, na verdade, isso daqui é o peróxido de cálcio e não o superóxido. Para mim, na minha opinião, a questão mais maldosa da prova foi essa. Beleza? Mas se você tem o conceito de superóxido em mente, maravilha, show de bola. Inclusive, eu fiz uma live aqui no canal
tratando sobre as funções inorgânicas e, evidentemente, eu falei de superóxido, inclusive do superóxido de cálcio. Se você não assistiu, só você procurar essa live aqui na parte de ao vivo, né, dentro do meu canal. Maravilha, gente. Questão 8 está resolvida, linda e maravilhosa. Para mim, a questão mais maldosa de todas dessa prova. E vamos lá, porque agora a nossa vida fica muito mais calma, muito mais simples para ser resolvida aqui dentro das questões. Vamos embora. Agora a gente já entra na parte de ciência e natureza, resolvendo a questão de número 35. Vamos lá. Uma questão que envolve as temáticas de tabela periódica e de ligações químicas. Nenhuma dificuldade nessa questão, de verdade. Vamos ler o texto para a gente poder entender o que ele propôs. Ele bota assim, ó. Dentre os elementos químicos do quinto período da tabela periódica, sabe-se que apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Isso se explica pela alta estabilidade desse elemento. Pela alta estabilidade desse elemento. Maravilha. O que resulta em fracas interações interatômicas. A característica do xenônio que justifica essa estabilidade é o que, gente? Baby, olha só, se você vai lá no final da tabela da prova e encontra a tabela periódica, você percebe que o xenônio, ele é um gás nobre. Ele é um gás nobre. O que o gás nobre tem que o torna estável? O gás nobre, ele tem o octeto completo. Ele tem a sua camada de valência com 8 elétrons. Ele tem a sua camada de valência completa. E é exatamente o que ele conta pra gente no gabarito, na nossa letra D. Ele vai ter uma camada de valência completa. Ele vai ter o seu total de elétrons da última camada preenchidos. Né? Já tem 8 elétrons, então eles são estáveis. Se eles são estáveis, eles não se ligam a um outro elemento químico. O que faz com que ele sozinho seja muito pouco, tenha uma massa muito pequena, tenha uma interação muito fraca com outros átomos, o que o torna um composto gasoso. Então, os gases nobres, eles são gases porque eles são independentes, não tem uma interação muito forte entre eles, é uma interação muito fraca, em muitos casos até desprezível, sacou? Então, é isso. Falou de estabilidade, falou de gás nobre, a gente sabe que a primeira coisa que a gente pensa é em octeto completo, o gabarito é letra D, com toda certeza. Maravilha, meu povo? Então, resolvemos a questão 35, essa aqui a gente fez num piscar de olhos. Então, a resolução não tem nem muito o que fazer, vou escrever só por escrever, tá, gente? Vamos lá. Vou botar assim, ó. O xenônio é um gás nobre e por isso apresenta estabilidade devido ao seu octeto completo. E aí a gente pode até colocar, acrescentando, camada de valência com 8 elétrons. Ou seja, uma camada que é uma camada que está estável, né? Tá completa, bonitinha. Então é por isso, gente, sem mais delongas, não vou me estender muito nisso, porque realmente não tem nem muito mais o que eu falar, beleza? O xenônio é um gás nobre e por isso apresenta estabilidade devido ao seu octeto completo. Acabou, ponto final, é isso, tá resolvido, questão 35. Vamos embora para a nossa próxima questão, que é a nossa questão de número 36. Vem comigo. Ó, essa daqui é uma questão que talvez a galera de biologia pegue para ela. E faz sentido, tá? Mas ela envolve um conceito químico também, então não me custa nada falar com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos entender o texto para a gente poder ler essa questão de número 36. Vem comigo. Ao anoitecer, as células da retina, envolvidas na percepção da luminosidade, disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina.
hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso, por ser composta por uma porção, parte importante, por ser composta por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica, pontos importantes, maravilha? Tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. A melatonina penetra facilmente na membrana plasmática de diferentes tipos de células. Maravilha! Essa facilidade de penetração da melatonina deve-se à composição da membrana plasmática, que contém moléculas dos seguintes tipos. Gente, do que é feito a membrana plasmática que permite uma molécula como essa, que é hidrofílica e hidrofóbica, poder penetrar, poder passar por ela com tranquilidade? Gente, toda vez que a gente falar sobre hidrofílico e hidrofóbico, a gente tem que entender o seguinte. Olha só, existe uma frase muito famosa na química, que é essa daqui, ó. A frase que é muito famosa na química é essa daqui, ó. Semelhante, dissolve, semelhante. Alan, mas semelhante quanto a quê? Semelhante quanto a polaridade. Então, substâncias que têm polaridades semelhantes, elas são solúveis entre si. Tudo bem? E aqui ele fala sobre hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico é aquilo que tem afinidade pela água. Hidrofóbico é aquilo que tem fobia de água, não se dissolve na água. A água, você tem que saber a polaridade dela. Você tem que saber que a água é polar. Isso é um ponto importante. Então, se a gente está conversando aqui sobre o H2O, sobre a água, a gente precisa entender que a água, ela é pra gente uma substância que tem características polares. Então, tem características polares. A água é polar. Maravilha! Se a gente sabe disso, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Se eu falo que alguma coisa... Se eu falo para vocês que alguma coisa é hidrofílica, quer dizer que essa alguma coisa tem afinidade pela água, né? Tem afinidade pela água, então tem a mesma polaridade que a água. Ou seja, essa substância ela vai ser também polar. Agora, se ela é uma substância que é hidrofóbica, a gente pode perceber que ela tem fobia de água, ela não se dissolve, não se mistura na água. Ou seja, se não se dissolve na água, ela vai ser apolar. Então, a característica das moléculas que a gente tem na membrana plasmática, que fazem com que a gente, que permita essas moléculas entrarem e saírem de várias células com tranquilidade, é a característica dessas membranas terem uma afinidade com essas moléculas que são polares e apolares. Então, de fato, a nossa resposta só pode ser letra A, polares e apolares. Então, é uma questão que, de verdade, assim, não é tão complexa de ser feita, mas é digna de uma questão de múltipla escolha e de um vestibular não específico, que nesse momento está não específico. É só lá no final do ano que a gente vai ter a prova discursiva. Tudo bem? Então, tá resolvida aqui a nossa questão de número 36, e é isso. Fechou? Vamos partir para a nossa próxima questão? A próxima questão é uma questão de funções orgânicas. Quase sempre, quando a gente se depara com o vestibular da UERJ, né, o exame de qualificação, quase sempre tem alguma questão de funções. Ou de reconhecimento de função, ou de nomenclatura, enfim, sempre aparece alguma coisa e a gente sabe disso desde que a UERJ é a UERJ. Ela gosta disso, ela gosta de fazer, né, pelo menos umazinha envolvendo funções orgânicas. Bom, vamos ler o texto? É um texto até bem breve e bem direto, tá? Digno de uma prova não específica. Vamos lá. Observe a equação química que representa a hidrólise do carbeto de cálcio. Te deu a equação aqui. O nome do composto orgânico obtido nesta reação é... primeiro ponto importante. O composto orgânico obtido. Se é obtido, é o que a gente produz. Ele está nos produtos. Vem depois da seta. Depois da seta, a gente tem o CaOH2 e tem o C2H2. O que acontece? Quando a gente trabalha com composto orgânico, o composto orgânico ele tem que ter carbono, cara. Isso daqui é o hidróxido de cálcio, é uma base inorgânica. Então, a questão, ela está tratando necessariamente sobre o C2H2. Então, ele quer saber quem é esse cara. Qual é o seu nome? Vamos com calma?
Olha só, galera, C2H2. Quem é esse camarada? C2H2. A única possibilidade que nós temos de construção desse cara é desse jeito aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos e eu tenho 2 hidrogênios. A única opção que nós temos de construção de molécula é desse jeito aqui. Carbono com uma ligação simples para o hidrogênio, evidentemente, e uma ligação tripla entre eles, né, entre os carbonos presentes. Então, se eu tenho uma molécula aqui que tem 2 carbonos, o prefixo indicativo de 2 carbonos é o prefixo et. Se a gente tem ligação tripla, eu boto no meio in, então vira um etin. Se é um hidrocarboneto, né, só tem hidrogênio e carbono, ele termina com o. Então, esse camarada, ele é o famoso etino. Então, vem comigo. Se ele é o etino, o gabarito dessa questão de número 40 vai ser letra A. Tranquilamente, é isso, acabou, ponto final. Ah, professor, mas é tão simples assim? É. Se você não soubesse montar esse cara, você podia, pelo nome, tentar montar, né? Então fica até bem simples, tá, gente? Beleza? Bom, é isso, questão de número 40 resolvida. Vamos partir para a nossa próxima questão, beleza? Vem comigo para a gente poder fazer a questão de número 42, uma questão de separação de misturas, utilizando uma separação de misturas que, inclusive, já apareceu até no Enem. É, cara, essa separação de mistura aqui, ela é famosíssima, muito famosa. Vamos ler o texto? Vem comigo, olha só. Ele bota assim pra gente. Em um dispositivo, é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. Opa, maravilha! Pelo conhecimento de vida que você tem, você sabe que água e óleo, eles não se dissolvem, não se misturam. E o óleo fica na parte de cima. Inclusive, dá para você ver até no desenho. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Então, você tem uma torneira aqui embaixo, onde o líquido mais denso, nesse caso a água, escoa por aqui, e aí a gente consegue, quando esse limite atinge a torneira, a gente fecha a torneira e consegue fazer uma separação mecânica entre esses dois caras. Beleza. Aí ele bota assim pra gente. Tal processo de separação é denominado... Vamos lá. Olha só, primeiro a gente tem aqui uma mistura heterogênea. E a mistura heterogênea entre 2 líquidos. Opa! Então o que a gente tem em mãos é uma mistura heterogênea entre 2 líquidos. E aí, qual é a técnica que a gente tem para separar e que é indicada e representada com aquele funil? Aquele funil que está aqui em cima, ele é chamado de funil de separação. A gente pode chamar de funil em formato de pera, ou eu posso chamar de funil de decantação, que é o nome do processo. Funil de decantação. Pois é, gente, separação de líquidos que são insolúveis, a gente separa por uma técnica conhecida como decantação. Alan, mas decantação não é entre um sólido e um líquido? Isso é uma sedimentação, que é bem parecido. A gente separa coisas insolúveis com a ação da gravidade. É o que está acontecendo aqui, sacou? E aí, esse é o nome que a gente dá, né? Quando é sólido e líquido, a gente normalmente chama de sedimentação. Em alguns lugares até chamam de decantação também, mas tá tudo bem, gente. Entre 2 líquidos vai ser uma decantação. E você encontra isso como gabarito, decantação, a gente encontra na letra B de bola para essa questão de número 42. Tá? Então é decantação. Não é, letra A não é filtração, né? Filtração você precisa de um filtro, né? Tipo um filtro de café para você poder fazer separação. E filtração é para você separar normalmente sólido e líquido. Dá para separar sólido e gás também, beleza? Mas sólido e líquido é mais famoso. Destilação é para mistura homogênea entre 2 líquidos e sublimação é quando você faz a separação de mistura, onde você tem uma das substâncias presentes como sendo um sólido e ela tem característica de sublimar nas condições do experimento. Beleza? Então ela tem que passar do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido, que não é o caso que está acontecendo aqui. Beleza? Então a nossa resolução torna para a gente como gabarito a letra B de bola. Tá feito? Lindo, né, gente? Questão também não muito sofisticada, deu pra gente fazer e deu pra gente seguir em frente. Maravilha? Questão de separação de misturas aqui pra vocês. Vamos nessa. Vamos partir agora para nossa próxima questão, questão de número 43. Essa questão daqui, a gente pode dizer que ela é uma questão de física
ou de química. Na verdade, é uma questão de físico-química. Ela trata o tema gases. E a gente pode resolver essa questão aqui ou pela física ou pela química, que no final das contas vocês acabam aprendendo pelos dois mesmo, né? A gente vai ter que usar a famosa equação de Clapeyron, né? O PV igual a nRT. E chama muita atenção essa equação justamente quando ele te dá o 0,08, né? Maravilha, lindo, gente. Vamos ler o texto. Olha só. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe o resultado no gráfico, né? Então a gente tem aqui volume em litros e aqui a temperatura em Kelvin. Ele percebeu que quando a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta, beleza? Ele vai expandindo esse gás, não é isso? Maravilha. Aí ele bota o seguinte pra gente, ó. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante de 8 atmosferas. Evidentemente, essa é uma informação útil para a gente, né? 8 atm. E que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 litro atm por mol Kelvin. Constante universal dos gases ideais. É o famoso R da nossa equação, PV igual a nRT. Ah, mas Alan, não é 0,082? Só que a UERJ faz essa aproximação para poder facilitar os cálculos. Falei para vocês, a UERJ tem algumas maldades no coração? Tem, mas em muitos casos ela é uma grande mãezona. Tudo bem? Bom, ao atingir a temperatura máxima, então se ele quer a temperatura máxima, ele quer os 600 Kelvin, maravilha, show de bola, temperatura máxima para esse experimento. Beleza? Qual é o número de mol, né, da amostra de gás, né, que está presente naquele sistema? Bom, se ele quer o número de mol, gente, de verdade, assim, não tem muita sofisticação nessa questão. É você aplicar a fórmula, tá? A fórmula é... Peraí. A fórmula é o PV igual a nRT. nRT. Maravilha. E aí, gente, é só a gente substituir os valores. A pressão que ele me deu foi de 8 atmosferas. Beleza. O volume ocupado, vamos lá em cima? Ó, para essa temperatura, o volume ocupado foi de 1.500. Então, vem comigo. O volume foi de 1.500. Maravilha. Isso aqui vai ser igual a N, que é o que ele quer, o número de mol. R, que é 0,08. E a temperatura, ele quer a temperatura máxima. A temperatura máxima foi de 600 Kelvin. As unidades, gente, já estão bonitinhas. Nem tem que fazer nenhuma conversão. Beleza? Então, vamos lá, ó. 600 Kelvin. Maravilha. Vem comigo? Olha só, eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Eu vou fazer uma simplificação aqui. Eu vou cortar esse cara com esse. Vou dividir por 8, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0,01, tá? Dividir por 8. E aí, Alan? E aí é o seguinte, vamos lá para baixo. A gente vai ter como resultado o seguinte, N vai ser igual. Vamos lá. Se a gente faz 0,01 vezes 600, isso vai dar 6. Então, o 6, ele vem no denominador. E no numerador eu tenho o 1.500. 1.500. Maravilha. Sendo assim, quanto vai dar isso daqui? Vamos nessa. O N vai ser igual a quanto? Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, por 3, em cima vai dar 500 e embaixo vai dar 2. 500 sobre 2 dá 250. 250 mol, essa daqui é a nossa resposta da questão. 250, então o gabarito a gente encontra na letra D de dado para essa nossa questão 43. Beleza? Letra D está feito, resolvido bonitinho. Tá? Então nada muito sofisticado, é só uma questão que envolve PV com NRT. Tudo bem, gente? Esse R, ele conta já como é que você resolve a questão, né? Então fica tranquilo, fica tranquila. Beleza? Bom, vamos para a nossa última questão. Essa última questão, pelo que eu conversei com os meus alunos e minhas alunas, foi que a galera mais sentiu dificuldade para resolver. E é justo, tá, gente? Uma questão de cálculo e tudo mais, é geralmente a questão mais difícil da prova. Aqui eu achei que tinha mais maldade, foi a questão do texto base. Mas a mais difícil de resolução, pelo menos pela ótica dos meus alunos e alunas, foi essa daqui, tá? Então, se você teve dificuldade nessa, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que é uma questão que as pessoas realmente tiveram um pouco mais de dificuldade para resolver. Mas vamos lá, porque ela não tem muito mistério, não. Vem comigo. Olha só, uma questão que envolve a temática relações numéricas,
né? Especificamente a relação de mol com massa, tá? E vamos ler o texto para a gente poder entender mais como é que funciona isso. Bom, para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mol de iodo molecular, né, que é o I2, e 0,06 mol de Ki, o iodeto de potássio, e determinada quantidade de água. Botou um pouquinho de água lá no sistema. Aí ele pergunta, a massa total de iodo. Isso aqui muita gente sentiu dificuldade, tá? A massa total de iodo em gramas presente nessa solução é igual a quanto? Calma, eu tenho duas substâncias que apresentam iodo. O iodo molecular, que é o I2, e eu tenho o iodeto de potássio. No iodo molecular, todos os átomos presentes são de iodo. Então, a massa que eu vou ter é a massa correspondente a ele como um todo, não tem que descontar nada. Agora, no iodeto de potássio, você tem potássio e tem iodo. Você tem só uma parte dessa substância como sendo iodo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá, vamos lá para a gente criar a resolução para ver se vocês conseguem entender bem como é que se faz. Vou começar falando sobre o iodo molecular, que eu acho que é a parte mais fácil, tá? Vamos lá. Para a gente poder fazer cálculo de massa relacionando com mol, eu preciso da massa molar. Eu preciso da massa da tabela periódica. Então vem comigo. Bom, eu vou começar então tratando com vocês sobre o I2. E eu vou calcular a sua massa molar, que é a massa que a gente encontra na tabela periódica. Bom, se a gente consultar a tabela periódica da prova da UERJ, a gente vai perceber que a UERJ fornece para a gente o iodo e a gente consegue ver que a sua massa é de 127. Beleza? Então a massa do iodo é de 127. Maravilha. Então são dois átomos de iodo. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 127. Tá, quanto vai dar isso daqui? 2 vezes 127 vai dar 254, não é isso? 254. Aqui, ó, em gramas a cada mol. O que que isso significa? Significa que, se por acaso nós tivermos 1 mol de I2, a massa contida é de 254 gramas. Maravilha. Vamos para a linha de baixo? Na linha de baixo eu vou colocar a informação que ele me deu. A informação que ele me deu lá em cima foi de 0,02. Então vem comigo aqui, ó. 0,02. Se eu tiver essa quantidade de mol, do outro lado eu vou ter um X, que representa para a gente a massa de iodo, tá? Vamos nessa. Ó, X vai ser igual a 0,02 vezes 254. Tudo isso aqui dividido por 1. Nem precisava colocar, né, gente? Dividido por 1. Bom, quanto vai dar isso daqui? Deixa eu fazer essa continha para vocês aqui na calculadora, só para ficar mais rápido, tá, gente? Isso aqui deu 254 vezes 0,02. Então, isso aqui deu 5,08. Aí, qual é a maldade que você tem que ter na UERJ? A maldade que você tem que ter é que quando você vem aqui em cima, você vê a resposta. Tá? Você vê a resposta não. Você vê um dos resultados que você encontrou. E muita gente chega lá e já marca a letra A porque viu o número das resoluções que ele fez. E tem ali, o cara acaba achando que essa é a resposta certa. E não é, cara. Não é por quê? Porque ainda tem o iodo que vem do iodeto de potássio. Eu ainda tenho o iodo que vem daqui, ó. E como é que eu faço, Alan? Eu faço da seguinte forma. Vamos lá. Vamos para o iodeto de potássio. Vou pegar para vocês o Ki, beleza? E vou também calcular a sua massa molar. Não precisava calcular a massa molar total, mas eu vou calcular só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ó, se a gente for na tabela periódica, o potássio vai ter massa 39, quer ver? Ó, se você achar o potássio, ele está aqui, ó. A massa dele é 39. Tudo bem? Então vamos nessa. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma massa de 39 do potássio, mais 127 do iodeto do iodo, né? O total, isso aqui eu acho que é 166. Deixa eu só fazer a conta para vocês aqui. 39 mais 127. Isso aqui deu isso mesmo, 166. Isso aqui em gramas a cada mol. Aí você vai falar o seguinte para mim. Pô, Alan, é fácil então. Eu tenho 1 mol, então eu tenho 166. Logo, se eu tiver 0,06, eu vou ter x, igual eu fiz o anterior. Não. É aí que você se engana. Por que é aí que você se engana? Porque esses 166 gramas
é a massa total, mas ele quer somente a massa de iodo. E o iodo é o 127, sacou? Então, o que a gente sabe? No iodeto de potássio, se a gente tiver 1 mol desse iodeto de potássio, eu também vou ter 1 mol do iodo. E a massa dele é de 127. Entende o que eu estou falando? Então, o que acontece, meu povo? Se eu, por acaso, tiver 1 mol de iodeto de potássio, de Ki, a gente vai ter em massa 127 gramas só do iodo, sacou? Nesse caso aqui, iodeto. Só que ele está usando 0,06 do iodeto de potássio. Está usando 0,06. Então, se eu colocar para vocês 0,06 mol de iodeto de potássio, a gente vai ter do outro lado Y gramas, que vai ser a massa de iodo que está vindo desse iodeto de potássio. Então, se eu faço essa conta, a gente vai chegar no seguinte. Olha só, o nosso Y vai ser igual a 0,06 vezes 127. Tudo isso daqui sobre 1, nem precisava colocar isso sobre 1, mas está valendo. Vamos fazer essa conta? Olha só, se eu tiver 127 vezes 0,06, isso aqui vai dar 7,62. Deu 7,62 gramas. E observa uma coisa, povo. Você também tem o 7,62. Alan, eu marco o 5,08 ou 7,62? Nenhum nem outro. Ele quer a massa total. Se ele quer a massa total, a gente vai precisar somar esses dois valores. Sacou? Então, a gente precisa somar esses dois valores. Se eu fizer a soma desses dois valores, 7,62 mais 5,08, isso aqui vai dar pra gente 12,7. E essa daqui é a massa total, 12,7 gramas. Com isso, o nosso gabarito, 12,7 ou 12,70, o gabarito fica na letra C nessa questão 45. Tudo bem? Então essa era a partezinha chata de você ter que fazer a separação dos dois. Tudo bem, meu povo? Foi? Então, essa daqui é a resolução, essa aqui foi a resolução do primeiro exame de qualificação da prova da UERJ 2024. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque para mim é sempre muito importante ver esse número crescendo cada vez mais e me estimula a fazer mais vídeos como esse. Se você curtiu essa resolução, deixa aqui nos comentários também se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Tudo bem? É isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração e fui!